Boa tarde, alunos do primeiro período, né? Teoria jurídica do direito penal ou simplesmente teoria do crime. Vamos dar uma geral. Hoje é sábado, meio-dia e 30, então nós vamos dar uma geral nas primeiras duas aulas que nós já tivemos para poder continuar. E a partir, acho que nós paramos lá no princípio da legalidade, né? E aqui em casa tá todo mundo trabalhando aí nessa quarentena. Até o Frederico tá aqui do meu lado, ó. Dá um tchauzinho pra galera, faz um joinha. Aí, ó, acabou de fazer um mapa. Tá fazendo um mapa da Europa aqui, ó. Beleza, vai lá terminar seu mapinha. Beleza, então vamos trabalhar, né? Mais ou menos 10 minutos essa aula. Nós trabalhamos um pouquinho na primeira aula. Eu lembro que nós falamos sobre o direito penal em si. Até falamos sobre a parte geral e a parte especial, né? E que agora nós estaríamos trabalhando uma parte da parte geral. A parte geral dividida em teoria do crime e a teoria das penas, né? Vai até o artigo 120 do Código Penal, tá certo? Direito penal, então, é um conjunto de normas jurídicas voltados aqui a estabelecer o poder punitivo do Estado. Lembra que o Estado tem o ius puniendi, né, o direito de punir. E aí nós lembramos um pouquinho daquela parte histórica que eu passei, desde a vingança privada, passando aí pela vingança religiosa, divina no caso, e pública, né, até chegar no direito penal moderno, tá certo? E esse Estado, então, ele institui uma série de infrações penais, né, quer dizer, condutas que são consideradas crimes, tá? E obviamente a partir de cada infração estabelecida nós teríamos uma sanção correspondente, garantindo aí regras para aplicação, tá? Então nós temos uma outra discussão também que nós fizemos, além do conceito de direito penal, nós falamos sobre o uso da terminologia, né? Quando você faz a leitura da doutrina, você percebe isso, a diferença entre direito penal e direito criminal, que aqui a gente não faz diferença, né? O direito penal estaria focado na pena, enquanto o direito criminal estaria focado no crime, mas não temos grandes diferenças em relação a isso. Veja que, acho que citamos esse exemplo, né? Que o Código de 1830 era o Código Criminal e os códigos de 1890 e o atual, que é de 1940, o código chamado de Código Penal, tá certo? Bom, então quando você fala dessa linha, vamos lembrar, e você tem o livro no ABA também, você pode ler esse material, né? Nós estamos falando aí de direito penal objetivo, que seria o corpo de normas jurídicas destinado ao combate à criminalidade, garantindo, portanto, inclusive um instituto que nós consideramos princípio de direito penal, que é a defesa da sociedade ou da coletividade, tá? Além do direito penal objetivo, surge também o chamado direito penal subjetivo, né? Que é o próprio ius puniendi, o direito de punir do Estado, tá? Surge exatamente a partir do momento que você tem o cometimento do crime ou da infração penal, tá? Tem um doutrinador famoso chamado Aníbal Bruno, inclusive é o que dá nome ao presídio lá de Recife, né? Segundo ele, não existe direito penal subjetivo, né? Porque quem se manifesta aí seria o próprio Estado, né? Tirando de cena a vítima, que seria aquela detentora desse direito penal subjetivo, tá? Outra coisa, trabalhamos também a questão da criminologia, né? Na primeira aula nós falamos um pouquinho da criminologia e citamos aí até a partir de uma pergunta de uma colega sobre a política criminal, né? Então, a política criminal, na verdade, um conjunto de elementos que contribuem para a análise crítica do direito penal, garantindo a possibilidade de reformas, de aperfeiçoamentos, considerando que o direito penal está sempre atrasado em relação aos acontecimentos sociais, né? Então, tem um autor, parece-me que ele até inclusive é professor da USP, Sérgio Salomão Checaira. Ele diz que política criminal são as estratégias a adotarem-se dentro do Estado no que concerne a criminalidade ao seu controle, né? Nós associamos controle com um dos objetos lá da criminologia. Eu coloquei isso no quadro. Lembra que eu fiz essa comparação entre a criminologia crítica e a criminologia atual, moderna, e a criminologia tradicional? Então
fizemos uma abordagem lá em que eu coloco essa divisão, eu coloquei isso no quadro, inclusive, né, essa diferença, tá? Por falar em criminologia, a criminologia é uma ciência, na verdade, ela não é normativa, né? Ela é uma ciência empírica, ela é ciência interdisciplinar, que trabalha, obviamente, nós colocamos isso no quadro para você, trabalha com um objeto que é o crime e com o infrator, com o delinquente. Eu coloquei lá, acho que o criminoso ou delinquente, né? E coloquei também, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, teria surgido aí outros elementos dentro desse objeto, né? Na verdade são objetos, nós colocamos 4 objetos, acrescentando além do crime e do criminoso, a figura da vítima, né? Além do controle social do comportamento delitivo. Aí associei direito penal com esse comportamento social do comportamento delitivo, né? Então é importante pensar nisso, porque é uma ciência que contribui efetivamente para melhorar o combate à criminalidade, principalmente buscando aí essa segurança dentro da sociedade, né? Outro aspecto que é importante a gente relembrar da aula é que eventualmente eu tenho citado aí a figura da proteção ao bem jurídico, né? Então nós temos aí bens jurídicos relevantes. Lembra que citamos o princípio da fragmentariedade, né? Que o direito penal ele não se encarrega de absolutamente tudo, ele é fragmentário, tá? Ele protege os bens jurídicos mais relevantes, como vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, intimidade, né? Honra, entre outros bens jurídicos, tá certo? Então é importante pensar nisso, tá? O bem jurídico como aqueles protegidos pelo direito, e o bem jurídico protegido pelo direito penal são aqueles mais relevantes, certo? E aí nós temos essa primeira parte então do direito penal como a parte geral. Não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, nós falamos sobre alguns aspectos históricos e que nós teríamos uma demarcação a partir da Revolução Francesa, principalmente a partir dos ideais. Lembra disso? Também está anotado aí no seu caderno, porque eu coloquei isso no quadro, sobre os ideais, né, da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Importante associar isso com os institutos do direito, né? A primeira dimensão ou primeira geração dos direitos são os direitos individuais. A segunda geração dos direitos, né, além dos civis e políticos, nós temos os direitos de segunda dimensão, os direitos coletivos, sociais, econômicos, culturais, tá certo? E no terceiro nós colocamos direitos transindividuais associados com a ideia da fraternidade, né? O ideal da fraternidade, tá? Então, ao longo da história, nós temos problemas com relação a essa questão de como punir, né? Para viver em sociedade, nós temos que ter uma série de regras, e essas regras, ao longo da história, nós tivemos a violação delas. Então, ao longo da história, tentamos sancionar, talvez não da melhor forma possível. Então, coloquei a Revolução Francesa como sendo um marco entre esses momentos aí, né? A partir daí eu começo a ter a evolução e a humanização das penas. Lembra que eu citei o Marquês de Beccaria com o livro Dos Delitos e das Penas, tá certo? Importante pensar nisso, né? E que antes as penas eram cruéis, eram degradantes, tinham como objetivo a pena capital, o extermínio do indivíduo, né? Então lembramos que eu citei aí, acho que na segunda aula, a vingança privada, né, que seria a vingança ou a justiça com as próprias mãos. Isso acaba gerando um círculo vicioso que acaba não tendo um fim em si, né? Então, na humanidade, ao longo da história, acabou transformando essa vingança privada em vingança pública, em que essa vingança ficava a cargo de uma liderança, de um chefe, de uma tribo, de uma clã, assumindo o papel punitivo, né, que hoje está nas mãos do Estado, tá? Ao longo da história, as penas tiveram um caráter sagrado, inclusive em várias sociedades, né? Um grande avanço nós tivemos foi com o direito romano, tá certo? O direito germânico trouxe para nós aí a
a vingança privada na perspectiva das ordalhas, né? Então nós tivemos aí as ordalhas, lembra? Que tem um caráter mais sagrado do que de vingança privada mesmo. E aí nós temos lá o caminhar pelo fogo, né? Ser jogado no fundo do lago com a pedra amarrada. Se Deus, ou melhor, se a pessoa é inocente, Deus a salvaria, né? do fogo ou do afogamento e assim por diante. Corriam também duelos judiciários e o mais grave, o mais conhecido por nós foi a Santa Inquisição, né? Que nós tivemos aí a partir da Idade Média, principalmente com a Igreja Católica, as punições de caráter sagrado, com punições muito severas que buscavam inicialmente a regeneração do criminoso, né? E aí a Santa Inquisição com a confissão, que era considerada a rainha das provas, tá? Então, uma vez que ele confessava, sob tortura inclusive, né? Até recomendei o filme Sombras de Goya, né? Para você visualizar um pouquinho aí. Tem outros filmes também, O Nome da Rosa, né? Giordano Bruno, Joana d'Arc, são filmes bons para a gente ver um pouquinho como que as penas eram cruéis e desproporcionais, tá certo? Bom, então acho que boa parte daquilo que nós vimos em sala eu consegui dar uma geral aqui para você. Agora falta o princípio da legalidade, conceito jurídico de crime. Nós vamos entrar na próxima aula, né? Então agora eu acho que está na hora, inclusive, do almoço, né? Vamos almoçar e a gente volta aí para concluir os outros temas, tá bom? Abraço e até daqui a pouco.